Boa noite, irmãos, irmãs. Vamos dar continuidade aqui à leitura do estudo do livro de Romanos do irmão Bruce Einstein. E a gente está aqui nessa parte 4, princípios orientadores, que estão aí baseados, né, em Romanos 14, do verso 6 ao capítulo 15, verso 7. Então, acho bom a gente, antes, né, de ler o comentário do irmão Bruce Einstein, a gente fazer a leitura desse texto na palavra de Deus. Romanos 14, a partir do verso 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Aí o capítulo 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Quatro princípios orientadores. Paulo menciona quatro princípios que nos guiarão em conexão com as diferenças que os irmãos podem ter em seus exercícios pessoais. Esses princípios podem ser aplicados a todos os cristãos, não apenas aos judeus convertidos. Então vamos lá, né? Viver sob o senhorio de Cristo. O primeiro princípio que deve regular nossa conduta nesses assuntos é que devemos viver nossas vidas sob a direção do senhorio de Cristo. Isso é visto no fato de que em 4 pequenos versículos, Paulo menciona o Senhor 7 ou 8 vezes, dependendo de qual tradução é usada. É claro, portanto, que Paulo está enfatizando o senhorio de Cristo aqui. O ponto de Paulo nesta passagem é que em assuntos onde não há desobediência direta à palavra de Deus, cada um deve ser deixado livre para agir diante do Senhor, como o Senhor dirigir, sem a interferência de outros. A pergunta que cada um de nós precisa fazer é: com relação a isso que eu permito ou me recuso a permitir em minha vida, o que o Senhor quer que eu faça? Então, repetindo, a pergunta que cada um de nós precisa fazer é: com relação a isso que eu permito ou me recuso a permitir em minha vida, o que o Senhor quer que eu faça? Se considerarmos certo dia, ou comermos, ou nos abstermos de comer um determinado alimento, devemos fazê-lo como para o Senhor. Isto é, devemos fazê-lo acreditando que ele nos dirigiu no assunto. A gente pode ver outra base bíblica em Colossenses 3, de verso 17 e o verso 21. Vamos dar uma olhadinha. Irmãos, isso é importante, né? Esse primeiro princípio aí, o senhorio de Cristo, ou seja, o Senhor Jesus como Senhor. Ontem a gente estava conversando, na conversa aqui no Meet, né? Sobre as ovelhas do Senhor, e a gente conversou muito sobre isso, né? Mas não no sentido do senhorio, mas no sentido do pastoreio, né? O Senhor Jesus sendo o nosso pastor e cuidando de nós como suas ovelhas e nós ouvindo a sua voz e seguindo ele, né? Então foi nesse aspecto aí do Senhor Jesus como pastor. Hoje a gente está vendo aí, está sendo destacado aí nesse primeiro princípio, são 4, né, que ele vai falar, e esse primeiro princípio aí está destacando o senhorio de Cristo, ou seja, tudo que fizermos, né, temos que fazer para o Senhor. Esse para o Senhor é no sentido de estamos fazendo isso para agradar ao Senhor, estamos fazendo isso em submissão a Ele, sendo submissos a Ele, né? Porque o senhorio significa isso, né? Nós temos ao Senhor Jesus como nosso Senhor, nós somos, então, servos dele.
Então, Colossenses 3, verso 17, ele está destacando, depois é o verso 21. Então, o verso 17 primeiro. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora o verso 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ah, não sei se ele está querendo que eu lesse até o 21. Eu acho que ele é até o 21, né, Dal? Sobe aí um pouquinho. Vamos ler do 7 ao 21, então. Não é isso? Foi 7? Ou 19, né? 17 ao 21, né? É. Então vamos lá. E quanto fizerde por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E 21, vós, pais, não irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, aí, nesse Colossenses aí, acho que Efésios também fala muito sobre isso, né? Todas essas relações aí, né, a gente tem que estar tendo aí, fazendo as coisas no Senhor, né? Então, é importante isso, né? Voltando lá para o texto, dá um tempinho aí para os irmãos também quiserem comentar alguma coisa desse primeiro princípio que o irmão Brucentes traz para nós, nessas relações que deve haver. Primeiro nosso exercício pessoal, né? E por que eu estou falando relação? Porque a gente não pode fazer com que o nosso exercício pessoal, vamos dizer assim, invada o exercício pessoal do irmão. Naquilo, como ele tem falado, vamos voltar para o texto, Dal. Naquilo que ele destacou aí, que não é um princípio ou um ordenamento, ou um mandamento, uma direção da palavra de Deus, né? Naquilo que não é. É o que ele fala aí. O ponto de Paulo nessa passagem é que em assuntos onde não há desobediência direta à palavra de Deus, cada um deve ser deixado livre para agir diante do Senhor, como o Senhor dirigir, sem a interferência de outros. Então, esse é o ponto, vamos dizer assim, chave aí nesse comentário aí do irmão Bruce Einstein. Não fique à vontade para comentar, porque vou destacar algum ponto. Ou se tiver também alguma dúvida das irmãs, ou de outros irmãos, também pode... Wesley, boa noite. Boa noite, Rita. Wesley, lê novamente esse último trecho que você leu, por favor. O último trecho que eu li. O ponto de Paulo, nesta passagem, é que em assuntos onde não há desobediência direta à palavra de Deus, cada um deve ser deixado livre para agir diante do Senhor, como o Senhor dirigir, sem a interferência de outros. Compreendeu, Rita? Eu queria saber como é isso, como é que isso se segue na prática, sem essa interferência dos outros, do outro. Então, tá bom. Se os irmãos também puderem ajudar aí, né, na explicação à Rita, é o seguinte, Rita, o que Paulo está falando aí são de assuntos, né, que são relativos ao exercício pessoal do cristão. Então, vamos dar um exemplo. Acho que na outra reunião da terça passada eu falei sobre isso também. Vamos dar exemplo. Eu tenho um exercício, né, digamos, Wesley, vamos dizer assim, tenho um exercício de 2 vezes por semana jejuar. Fico o dia todo fazendo jejum. Isso é um exercício pessoal meu. Se eu estou entendendo, né, que estou fazendo isso no Senhor, né, e
sob a direção dele, minha consciência não está me, vamos dizer assim, acusando nem nada, tudo bem. Agora, eu não posso pegar esse meu exercício e extrapolar para os irmãos, né? Digamos, eu não posso chegar, né, agora, chegar para a Rita e dizer, ó, Rita, você tem que fazer jejum, você tem que jejuar 2 vezes na semana. Para sua fé ficar mais firme, você ser uma cristã mais espiritual. Eu faço isso. Toda semana eu jejum 2 vezes. Então, não posso fazer isso. Entendeu, Rita? É nesse sentido aí. Porque não é isso aqui do que eu estou falando, esse jejum, não é vamos dizer assim, uma coisa que a palavra de Deus fala para nós cristãos hoje, diretamente. Né? A palavra de Deus, para nós hoje, nesse tempo da igreja, não fala sobre essa questão de jejum, como era falado lá para o povo de Israel, como o povo de Israel tinha até essa prática, vamos dizer assim, né? Não é que era falado, mas eles tinham essa prática, vamos dizer assim. Então, isso aí, se você não fizer, se eu estou fazendo e o outro irmão não fizer, isso não é uma desobediência direta à palavra de Deus. Porque para a igreja não foi dado, para nós, nossos exercícios pessoais, não foi dado essa ordenação direta. Deu para entender, Rita? Algum outro irmão quiser explicar também, pode ficar à Sim, vontade. bem claro. Obrigada. Tá bom, Rita? Algum outro irmão quer destacar também esse assunto ou explanar mais sobre ele? No caso aí de Romanos 14, né, o que estava sendo colocado que foi colocado em discussão, né, foi questões de comer, principalmente do comer, né, porque os judeus, eles tinham eles têm, né, na verdade, né, não é que tinham, eles têm muitas restrições alimentares, né, que foram dadas a eles através da lei mosaica, e esses judeus, no caso aí, agora tinham se convertido ao cristianismo, mas eles, desde criança, eles tinham aquele costume, né, aquela prática, e eles agora se converteram ao cristianismo e parece que não entendiam que eles entendiam que iam continuar ali naquela prática. Mas aí existia também os cristãos que tinham se convertido vindo dos gentios, né, dos pagãos, os que não eram judeus, que não tinham essa prática de tantas restrições alimentares, né? E aí eles se converteram. E aí vieram também, agora um só corpo. Agora eles são judeus e gentios, agora são a igreja de Deus. Aí os judeus continuavam com a prática de restrição alimentar, de muitas restrições alimentares, guarda de dias também, né, como ele fala aí, mas os gentios não tinham essas práticas, não tinham esses costumes. E a palavra de Deus aí, no caso, a direção e o que Deus estava revelando para a sua igreja, né, mostrava que não tinha dado nenhuma ordenação ou direção direta, né, através dos apóstolos, profetas, lá no início da igreja, sobre esses tipos de assunto, como, né, práticas alimentares e guarda de dias, assim, né, de luas e outras coisas mais que os judeus tinham muito. Então, estava havendo aí, então, um choque de, de entendimento ou de, como eu falei, né, extrapolar a sua prática pessoal, vamos dizer assim, né, de fé, querer impor ou exigir que o outro também seguisse o mesmo entendimento. E vice-versa, viu? Tanto do judeu para o gentio, como do gentio para o judeu, é o que Paulo fala até no início aí do capítulo 14. Então, no caso aí do Romanos 14, a grande
o que Paulo estava aí, vamos dizer assim, esclarecendo e dando entendimento aos cristãos ali, né, era sobre essas duas costumes aí, esses costumes dos judeus e os costumes dos gentios, né, naquilo que não era uma ordenação direta da palavra de Deus para a igreja, repetindo, para a igreja. Né? Porque até o judeu podia dizer, não, mas isso aqui é uma ordenação de Deus, sim, mas era para Israel, né? Para o judeu, aquelas ordenações mosaicas ali, aquelas restrições alimentares, e outras coisas mais, tá bom? Quando está falando aí de ordenações ou de direções dadas na palavra de Deus para a igreja, né? Então a gente tem que entender isso, tá bom? Para não confundir, aí a gente tem que separar ou dividir bem a palavra de Deus, o que foi dado a Israel, o que foi dado à igreja, né? O que é Israel, o que é igreja, né? E aí vai, né? Essa divisão que nós temos que fazer, tá bom? Se meu irmão quiser, Wesley, sim, pode teve um falar. irmão aí que fez uma pergunta no chat. Tá falando com o microfone desligado. Os irmãos aí, por favor, ajudem aí o irmão, né? Ele está perguntando aqui no chat como tomar decisões segundo a vontade do Senhor. Algum irmão poderia ajudar o irmão aí nessa pergunta? Como tomar decisões segundo a vontade do Senhor? Talvez um primeiro passo para entender a vontade do Senhor é estar em oração e chegar diante dele e colocar diante dele a decisão, a questão em si. Segundo passo é esperar e procurar se alimentar da palavra, porque ele vai responder através do Espírito Santo, que usará a palavra ou outros dons, né? Mas, mesmo que use outros dons, vai mostrar pela palavra. Ele sempre responde sim, não ou espere. O problema é que muitas vezes, quando a gente quer tomar uma decisão, a gente já tem a nossa decisão definida. E a gente chega diante do Senhor, orando, esperando que Ele aprove aquilo que nós queremos. Então a gente ora, pedindo ao Senhor aquilo e de maneira rápida. Mas e se Ele responder, e se Ele disser para esperar? Vamos ter paciência? E se Ele disser não, vamos aceitar o não? Então, aí nós chegamos a talvez um terceiro passo, além da oração e leitura da palavra, um terceiro passo seria submissão ao que ele mostrar, estar em espírito de renúncia à vontade própria. Muito bom, isso é interessante porque tem muito a ver, né, claro, com esse assunto aí. Quando o irmão fala, o irmão Brucense coloca aí, né, devemos fazê-lo como para o Senhor. E aí o irmão perguntou, como saber a vontade do Senhor? O irmão Weber já respondeu aí. Enquanto o irmão Weber estava falando, eu me lembrei da epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 5 até o 8. Tiago, capítulo 1, verso 5 ao 8, fala assim, isso ainda, meus irmãos, dentro aí da pergunta que o irmão fez no chat,
e que o irmão Weber respondeu, né? Mas só para ajudar aí na complementação aí da resposta, no embasamento bíblico, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, primeira coisa aí, irmãos, nesse versículo, se algum de vós tem falta de sabedoria. Então, o que é isso? Ah, tem falta de sabedoria. Não. Em todos os nossos caminhos, o que a gente, na nossa vida, nosso caminhar diário aqui nesse mundo, a gente vai ter determinadas situações que a gente vai ter que tomar decisões, vai ter que fazer, tomar uma decisão de qual caminho seguir, o que fazer, né? Então, a sabedoria, quando ele coloca isso, a sabedoria, é exatamente ter esse entendimento de fazer a coisa, decidir sobre determinados assuntos, né? Ou o seu agir, o seu caminhar. Então, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. É o que ele fala. Então, o que é isso? Peça a Deus. É aquilo que a gente está falando lá. Fazer as coisas no Senhor. Né? Então, é o que o irmão Weber acabou de falar agora, né? Primeira coisa, orar. Então, peça a Deus. Primeira coisa, orar. Peça a Deus. Que aí vem a grande ponto aí, né? Ele fala assim, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Isso aí a palavra de Deus está falando, ó, Deus dá a todos liberalmente. E o não lança em rosto, ou seja, Deus não deixa de dar a resposta. Deus não deixa de dar a sabedoria. Deus não deixa de te dar a orientação. E aí, quando a gente está falando Deus aqui, vamos pensar, né, no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é nosso Deus, o Senhor Jesus. Né? É o Deus Filho. Então, ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. Então, pense nisso. Então, ele não lança em rosto, ou seja, ele não despreza. E aí, o que é que ele faz? Ele vai dar, e ser-lhe-á dada. Aí ele segue. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Então, por que ele está falando assim? Peça com fé. Ah, está pensando naquelas coisas que muitas vezes falam na denominação, né? Vamos ter fé, que é o pensamento positivo, essas coisas. Não. A fé, meus irmãos, está relacionada com aquilo que o Senhor disse. E o que foi que ele disse aí no verso 5 anterior? Que quando você vai e pede, quando você vai e procura a orientação dele, ele não vai lançar em rosto e ele vai dar a resposta. Então, a fé está baseada naquilo que Deus diz. Não é o pensamento positivo, a força, né? Tipo uma coisa mística, vou pensar positivo aqui, não é isso, não. É você conhecer a palavra de Deus, que é o que ele está falando aí, que esse Deus que você está pedindo, que você está servindo, esse Senhor, o Senhor Jesus, ele não lança em rosto, ou seja, ele não despreza, ele responde. Então, peça, porém, com fé, ou seja, não duvidando nisso aí que foi falado. Ele vai responder. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. O que é que a onda do mar faz? Vai e volta. Vai. O que é que significa isso? Inconstância. Não tem constância. Então, você acabou de orar, como o irmão Weber falou, vai e ora a Deus, pede a Deus. Aí você acabou de orar, passa, vamos dizer assim, no outro dia, eu estou sendo até muito longo, né? Eu vou tirar pelo meu exemplo, né? Acabo de orar e já estou querendo a resposta. Passou uma hora, já estou agoniado, já estou desesperado, já estou achando que o mundo vai se acabar. Porque Deus não me deu a resposta, o Senhor não me guiou, o que eu vou fazer? Isso é inconstância. E aí o que acontece? Vou e faço do meu jeito. Vou e tomo a minha decisão. E não espero a resposta desse Deus
que não lança em rosto, ou seja, que não despreza uma oração que a gente fez, indo a Ele, pedindo a Ele a direção. E esse Deus que diz aí na palavra que dá, ser-lhe-á dada. Então, quando nós agimos assim, aí ele fala assim, Tiago, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E não é verdade. Porque a gente fica inconstante, a gente duvida, e a gente vai e mete os pés pelas mãos e fazemos do nosso jeito. E acaba, a gente não recebe do Senhor, porque a gente vai e já faz do jeito que a gente quer. Já tomamos a dianteira. Então, como é que o Senhor vai poder dar? Entendeu? Então, isso, Tiago é muito prático, né? A epístola de Tiago. Então, ele está falando disso aí. Inclusive, a gente leu a partir do verso 5, mas nos versos anteriores, ele fala da paciência. Ele suba aí um pouquinho, Dal. Né? Nós somos muito impacientes e não sabemos esperar no Senhor. Aí, ó. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Ou seja, nós estamos passando por certas dificuldades, certas tribulações ou provas, que às vezes o próprio Deus coloca essas provas na nossa vida para que a nossa fé assim provada seja, né, vamos dizer assim, melhorada, seja firmada. Então, ele fala, a prova da vossa fé vai obrar a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quando a gente vai e faz isso que o irmão Weber falou, vamos lá, oramos a Deus, buscamos na sua palavra, a gente tem que ter também a paciência de, com fé, esperar no Senhor a resposta. Esperar do Senhor a direção. Esperar do Senhor, né, a sabedoria para nos guiar. Tá bom? Então, tem isso aí que a gente tem que estar, né, bem entendendo e bem consciente. Nós temos um Deus que é um Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está vivo, meus irmãos. A gente lembra dele em sua morte, mas a gente sabe que ao terceiro dia ele ressuscitou. E é um Deus vivo e verdadeiro. E que, né, não lança em rosto, né, as nossas orações. Esse não lançar em rosto, repetindo de novo, é não desprezar, né? E sempre estando pronto a cuidar de nós. Rita levantou a mão. Diga, Rita. Pergunta. Em relação a isso aí que os irmãos estão falando sobre a resposta de Deus, aí o irmão falou, o Weber falou que o senhor dizer sim, não espere. Então, esse pode significar, por exemplo, que a gente apresentou algo ao Senhor, mas aí tem muito tempo que você, vamos supor assim, não obteve a resposta. Aí você pode ser ou desatenção nossa, ou o senhor está dizendo não. Ou outra coisa. É um pensamento que eu tive aqui agora. Irmão Heber, quer responder, Heber? Bom, em primeiro lugar, Deus não é Deus de confusão. Então, ele vai deixar claro o não, ele vai deixar claro o sim, e o espere também, porque o silêncio de Deus também vai ser claro nesse tempo. E o tempo é dele. Às vezes, a gente pensa, não, mas já passou 10 anos, agora terminou o espere. Ué, quem sabe Deus quer que espere 15? Tem uma passagem que nos ajuda nisso, que é 1 Samuel, capítulo 13. Vamos poder compartilhar. Enquanto o irmão Wesley falava, eu lembrei dessa passagem. Pode ler, eu vou ler desde o verso 1, é uma leitura rápida, os irmãos vão acompanhando. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 de Israel, e estavam com Saul 2.000
em Micmas, e na montanha de Betel. E 1000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. E então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias, até o tempo, atenção agora a esse versículo, esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo se espalhava dele, então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul desceu ao encontro, para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu ao Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo, e achou com ele uns 600 varões. Até aqui tá bom. Então imagina que o profeta Samuel tinha falado para Saul que ele deveria esperar até que ele chegasse para oferecer ali o holocausto, no versículo 10. Então, 9 e 10. Era para esperar. No versículo 8 diz, até o tempo que Samuel determinar. Ou até o tempo de Samuel, numa outra tradução. E o que aconteceu? Samuel não vinha, Saul, mas era para esperar aqueles 7 dias. Samuel não vinha, e o povo estava se espalhando dele, ele começou a ficar ansioso. E o que ele fez com isso? Trazei-me aqui o holocausto, as ofertas, e ofereceu o holocausto. E ele terminou de oferecer, chegou Samuel. Então, é interessante porque depois, quando Samuel chega e fala para Saul: o que fizeste? Olha a resposta dele, verso 11. Porquanto porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas, o que é que Saul está fazendo aqui? Ele está olhando as adversidades. Ele não está olhando para o Senhor. Como é que ele vai enxergar a resposta do Senhor se ele não está esperando no Senhor? Ele está olhando para as adversidades. E ele não está esperando Samuel também. 12. E disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. Ele começa a se afligir. Ele mesmo vai dizer: violentei-me ali. Ele começa a se afligir por causa das adversidades. E isso é falta de fé. Isso é um princípio de incredulidade. E ainda a face do Senhor não orei.
Olha só, ele reconhece que não foi falar com o Senhor. E daí, 2 pontos. Não orei, 2 pontos. E violentei-me e ofereci o holocausto. Então é muito triste, mas é uma grande verdade, irmãos, que todos nós já procedemos como Saul. Nós não esperamos o tempo do Senhor. Muitas vezes em nossa vida nós fazemos isso. Mas, como já em outros estudos já vimos, todos nós estamos na escola de Deus e estamos aprendendo dia após dia a pensar como Deus pensa, como o Senhor pensa, a aceitar o que Ele aceita, a rejeitar o que Ele rejeita, e estamos crescendo pouco a pouco no segundo o coração de Deus. Isso não é de uma hora para outra, mas estamos na escola de Deus, estamos aprendendo e falhamos, mas graças a Deus que Deus nos ama apesar de tudo, e Ele está nos mostrando dia após dia como é que a gente deve proceder. É muito importante esse ponto que Saul ele negligenciou. E ainda a face do Senhor não orei. Quantas coisas às vezes a gente faz sem orar, sem colocar diante do Senhor? Às vezes a gente pensa assim, não, mas é uma coisa tão simples, o Senhor não se importa com isso. Ele se importa, irmão. Ele se importa com tudo na nossa vida. Ele se importa tanto que ele enviou seu filho lá do céu para morrer numa cruz, seu único filho, para nos salvar. Então, que nós possamos dia após dia aprender isso, que a não tomar nenhuma decisão, não fazer nada sem colocar diante do Senhor. Senhor, é isso que tu quer, Senhor? É assim, Senhor. E o Senhor mostra, irmãos. Ele mostra, ele traz paz, ele mostra às vezes através de um versículo que o irmão compartilha com a gente, através de uma mensagem que alguém te manda, ele pode te mostrar também. E como saber se é aquilo ali? Vai ter certeza, não vai ter confusão, não vai ter dúvida de que é aquilo. Vão ser as palavras precisas que a gente precisa ouvir, né, para ter certeza. Uma coisa muito importante foi falada por Éder. O nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus de paz. E nisso aí, né, a gente pode ter certeza. Quando vem de Deus a resposta... Poxa, Camila, esse negócio tá voltando aqui, ó. Quando vem de Deus a resposta, o nosso coração fica tranquilo. Você viu que naquele exemplo lá de Saul, ele violentou-se. Ele estava muito angustiado, muito intranquilo. Então, acho que o que vem de Deus traz paz, traz tranquilidade, não traz angústia, não traz, né, inconstância. Então, quando o nosso coração se tranquiliza, ele se tranquiliza naquilo que é do Senhor, né? Então, vamos continuar. Algum outro irmão quer comentar mais alguma coisa? Rita, ficou tranquilo aí para você, Rita, as respostas aí dos irmãos? Tranquila. Recebi minhas bordoadas também. Todos nós, né, Rita, estamos aprendendo. Passando por essas situações aí. É verdade. Caímos nas enrascadas por causa de nós mesmos, na nossa intranquilidade, na nossa impaciência. Aí a gente cai nas enrascadas. Mas, é como fala aí mesmo em Romanos, né? O Senhor, né? Podemos cair, mas o Senhor vai nos levantar e vai nos manter firme, né? Vai nos firmar. Graças a Deus que temos um Senhor como este. O Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, para continuar aqui, eu parei da onde, me lembra aí, foi esse último parágrafo aí, né? Vamos continuar daí, tá bom. Então, vamos continuar. Então, lembrando, irmão, que o primeiro princípio que o irmão Bruce está colocando aí é o princípio do senhorio de Cristo, né? Na nossa vida, lá, o senhorio de Cristo. Viver sob o senhorio de Cristo, tá bom? Aí vamos continuar lá no parágrafo. Paulo acrescenta: porque nenhum de nós vive para si
e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso significa que a vida toda do crente não somente é aberta diante do Senhor, mas também que sua vida pertence ao Senhor. De fato, uma das razões pelas quais Cristo morreu e ressuscitou é que ele tenha o título e o direito de ser o Senhor sobre todos. Isso a gente encontra em Atos, capítulo 2, verso 36. Vamos abrir lá. Atos 2, 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Bem, então, está aí na palavra de Deus, ele é Senhor. Assim, somos, em última instância, responsáveis perante o Senhor por tudo o que fazemos na vida e na morte. Então, irmãos, tem uma coisa aí que eu queria destacar, que é quando ele fala assim, isso significa que a vida toda do crente não somente é aberta diante do Senhor. Então, a gente tem que lembrar disso, às vezes a gente esquece, viu? Porque a gente não está vendo o Senhor aqui, né? O Senhor está lá no céu, né? À destra de Deus. A gente não, com nossos olhos físicos, né? O nosso olhar aqui natural, a gente não consegue ver ao Senhor só pela fé, né? Mas com nossos olhos naturais, fisicamente, assim, a gente não vê o Senhor. E às vezes a gente esquece, estou falando, irmão, toda vez que eu falo assim, às vezes a gente é porque, primeiro, estou falando de mim mesmo. Então, às vezes a gente esquece, né, que nós estamos, né, o Senhor, nós estamos assim, abertos diante do Senhor, ou seja, o Senhor conhece, né, o nosso interior e tudo o que nós estamos fazendo, né, seja de bom, seja de mal, seja correto, seja incorreto, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos pensando, não é só fazendo, né? Mas também pensando, todas as nossas intenções estão diante do Senhor. Tá aí, está aberto, porque o Senhor conhece tudo. Conhece a cada um de nós no mais íntimo do nosso ser. Conhece até mais do que a gente mesmo. Né? Eu gosto até de falar assim, o Senhor me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Né? Porque às vezes eu acho que sou bom, né? E o Senhor sabe que eu não sou bom. E Ele vai tratar comigo. Ele vai tratar comigo para, né? Vamos dizer assim, fazer esse polimento dessa pedra toda irregular que eu sou e fazer esse polimento aí dessas pedras que nós somos, né? Para poder ser conforme ele, conforme o Senhor Jesus. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que estar realmente assim pensando e tendo, né, essa consciência disso e lembrando disso, né, na nossa caminhada. Né? Um ponto assim que eu achei assim importante destacar, irmão. Se algum outro irmão tiver algum outro ponto também que queira destacar desse parágrafo, né, fica à vontade.
O irmão Elton botou aqui, né, no chat, um texto bíblico, em Hebreus, capítulo 4, verso 13, ele fala assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Muito bom. Isso aí, Welton. Muito obrigado aí, né, por essa complementação aí com a palavra de Deus, que é muito importante. Vamos continuar, então? Bom, outro ponto aqui é viver em vista do tribunal de Cristo. Então, isso foi falado lá no texto que a gente leu, né? Nos versos 10 e 12. Verso 10 e 12 de Romanos, e que a gente acabou de ler. Então, isso leva Paulo a falar de uma segunda coisa que deve governar a forma como nos conduzimos em questões relativas à nossa consciência. Ele diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Assim, devemos abster-nos de julgar ou menosprezar aqueles que não veem as coisas como nós, porque se aproxima um dia em que nossas vidas serão revistas no tribunal de Cristo, e todos esses exercícios pessoais serão examinados pelo Senhor. Naquele momento, ele manifestará se eles estavam de acordo com a sua vontade ou se eram meramente da carne. Então, a gente tem que lembrar, isso também muito importante, a gente está aguardando, né, a vinda do nosso Senhor Jesus para nos levar, estar com ele, o arrebatamento, a qualquer momento. Mas, né, a gente vai subir, estar com o Senhor, e vamos estar lá no céu, e vai haver o tribunal de Cristo lá. Para todos nós, cada um de nós, vamos passar por esse tribunal de Cristo aí. E tudo que fizemos, né, no corpo aqui, vai ser, vamos dizer assim, passar por esse escrutínio, ou seria um escrutínio, seria essa palavra, não sei se essa seria a palavra ideal, mas seria uma avaliação aí, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele vai poder, então, assim, colocar diante de nós tudo aquilo que a gente fez aqui e tal, e a gente vai entender o que foi que a gente fez, que realmente era uma coisa para ele, para o Senhor, o que foi que a gente fez seguindo a nossa própria vontade, ou o nosso desejo da nossa carne, mas isso não vai ser de maneira de uma forma de nos constranger, tem que lembrar disso, viu, irmãos? Nesse tribunal de Cristo, isso aí não, o Senhor Jesus não vai fazer isso para nos constranger, pelo contrário, né? A palavra de Deus diz que cada um receberá dele o louvor, e ele também vai distribuir os galardões, e tenho certeza que cada um, né, cada um de nós, depois que passarmos por esse tribunal de Cristo, vamos estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda com mais regozijo, com mais alegria, com mais afeto pela pessoa do Senhor Jesus. Com certeza, a gente vai admirar ainda mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a gente vai ver, né, quantas e quantas centenas e milhares de vezes, vamos dizer assim, ele nos ajudou, ele nos livrou, ele nos protegeu, ele nos guardou, né? Ele nos vamos dizer assim,
tomou em suas mãos e nos conduziu com carinho, ou lembrando lá da figura do pastor, né? Que pega aquela ovelha perdida e bota no ombro ali, carrega e leva, né? Então, a gente vai poder ver isso, porque agora a gente não percebe, muitas vezes a gente passa batido em muitas coisas, viu, meu irmão? Que o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes, com aquilo que a gente lê, a gente percebe, lembra, aí a gente vai, ora, agradece, né? Ficamos muito alegres. Imagine, esses que a gente percebe ainda aqui. Imagine lá depois do tribunal de Cristo, quando a gente vê muito mais do que Cristo, né, tem feito por nós, e a gente entender, então, o tamanho da graça, da misericórdia e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente entender ainda mais, né, esse imensa graça, imensa misericórdia, imenso amor. Entender um pouquinho mais, viu, meu irmão? Porque ainda a gente vai ter que ter a eternidade toda para, né, ir entendendo e desfrutando, e admirando, e conhecendo. Vamos ter a eternidade. Então é isso aí. Então vamos continuar, né? Os irmãos aí entenderam essa parte do tribunal de Cristo, as irmãs, né? E por que está sendo colocado aí. Porque a gente tem que também, né, estar consciente de que, né, a gente tem uma responsabilidade, nós temos um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nós somos servos dele agora, e temos essa responsabilidade de andando aqui neste mundo, fazer isso, né, dando um bom testemunho e honrando ao nome do Senhor Jesus. Vamos continuar então. A primeira destas duas perguntas, aí a gente está falando do versículo, né? Por que julgas a teu irmão? É dirigida ao cristão fraco, cuja tendência é julgar aqueles que permitem certas coisas que sua consciência não lhe permite fazer. Ele provavelmente verá as liberdades que seu irmão toma como sendo permissividades e o condenará por isso. A segunda pergunta, por que despreza teu irmão? É dirigida ao cristão forte, cuja tendência é rebaixar aqueles que não têm a luz e a liberdade que ele tem. Paulo lembra a ambos o fato de que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo algum dia e veremos essas coisas manifestadas. Paulo cita Isaías 45, verso 23, para mostrar, em princípio, que então cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, pelas coisas que permitimos ou não permitimos em nossas vidas. Ficou tranquilo aí para os irmãos, né? Porque acho que o ponto aí para destacar também é que Paulo está falando tanto para o cristão, vamos dizer assim, que é dito assim, fraco na fé, como para aquele cristão que é, vamos dizer assim, forte. Então, a exortação de Paulo aí e a admoestação, vamos dizer assim, e a orientação é tanto para um como para outro, irmãos, né? Então, está se falando aí de tanto um como o outro tendo, vamos dizer assim, uma atitude, um comportamento, né, que não é bom, né, perante o seu irmão, né, perante o outro irmão. Tá bom?
Paulo está chamando a atenção dos dois. Lembrando também, né, que nós temos a tendência de nos acharmos fortes, viu? Nós temos a tendência de nos acharmos fortes. E isso aí, né, nos leva a termos esse tipo de atitude aí que está falando, de desprezar o irmão. Porque quando a gente se acha forte, a gente olha para o outro irmão, se compara com o irmão e não, então ele é fraco. Para eu dizer que eu sou forte, eu tenho que olhar para o outro e dizer que ele é fraco. Então, ó que perigo isso. É por isso que Paulo está aí chamando a atenção dos dois, tá bom? Dos dois. Nem é para a gente agir, né? Com esse pensamento, né? Vamos dizer assim, de comparação ou de imposição, vamos dizer assim, de consciência para o outro irmão. Vamos continuar aqui. É significativo que cada vez que o tribunal de Cristo é mencionado no Novo Testamento, ele é visto de um ponto de vista diferente. Quando reunimos essas referências, aprendemos que o Senhor examinará todos os aspectos de nossas vidas. O que será revisto são nossos caminhos em geral, nossas palavras, nossas obras de serviços, nossos pensamentos e motivos, nossos exercícios pessoais sobre questões de consciência. Então, o irmão aí está, né, esclarecendo ainda mais aí essa questão do tribunal de Cristo, o que é que vai ser visto no tribunal de Cristo, e aí está vendo aí esses pontos aí, e as referências bíblicas que baseiam, né, ou que confirmam esses pontos que serão revistos, né, no tribunal de Cristo. Continuando. Assim, está chegando um dia de avaliação, quando o Senhor pesará os porquês e os paraquês de nossas vidas. Então, os porquês e os paraquês. Ele está falando assim, por que a gente fez tal coisa? Para que a gente fez? Né? Então, vai chegar esse dia onde vai ser avaliado isso, né? Por que eu fiz determinada coisa? Para que eu fiz aquilo? Então, isso tudo vai ser avaliado. Esse exame trará à luz a realidade das coisas que assumimos como exercícios pessoais. E aí também, de novo, aí voltando, lembrando, né, porque o assunto aqui é exercícios pessoais. Por isso que ele fala de consciência, né, muito da questão da consciência ali, porque a consciência é uma coisa pessoal, né? É uma coisa pessoal. A minha consciência não é a consciência do outro irmão. É uma coisa pessoal e, vamos dizer assim, definidora da personalidade de cada um, né? E somos diferentes, né? Não somos iguais. Então, todo o assunto aí está girando em torno desses exercícios pessoais e consciência, tá bom? Então, eu não posso impor minha consciência para o irmão. Eu não posso impor
meus exercícios pessoais para o irmão, tá bom? Então, repetindo ali, né? Esse exame trará à luz a realidade das coisas que assumimos como exercícios pessoais. Algumas destas coisas podem se manifestar como sendo carnais, e outras podem provar ser exercícios que eram verdadeiramente do Senhor. O argumento de Paulo aqui é que devemos deixar essas coisas até esse dia, porque não temos a imagem completa agora e somos incapazes de fazer uma avaliação precisa dessas coisas entre nós. Mesmo se o fizéssemos, não podemos pesar os motivos do coração como o Senhor o fará. 1 Samuel, capítulo 2, verso 3. Portanto, devemos agora parar e desistir de fazer avaliações dos exercícios pessoais de nossos irmãos. Podemos estar errados. Além disso, fazendo julgamentos desnecessários de nossos irmãos agora, corremos o risco de causar uma ruptura na comunhão dos santos. Por que o irmão fala isso? Né? Fazendo julgamento desnecessário de nossos irmãos agora, corremos o risco de causar uma ruptura na comunhão dos santos. Porque a gente vai ver que todos esses, vamos dizer assim, essas questões de consciência ou de exercícios pessoais, quando nós queremos impor ao irmão, a um outro irmão, que não tem a mesma consciência ou não tem o mesmo exercício, geralmente isso leva a contendas. É o que ele fala no primeiro versículo do capítulo 14 de Romanos, né? Quando ele fala assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu não em contendas sobre dúvidas. Né? Então, essas questões de exercícios pessoais e de consciência, né, quando se quer impor, né, ao outro irmão, ou se começa a se ter uma interação com o outro irmão e o irmão com o outro, e nessas questões, aí leva a contendas. E a contenda é, vamos dizer assim, extremamente condenada na palavra de Deus dada à igreja. Né? A gente vai ver, não uma ou duas ou três vezes nas epístolas, né, falando sobre a gente não contender. Né? Paulo fala isso em Timóteo, e acho que na segunda epístola de Timóteo, na primeira não lembro, mas em outras epístolas também, a gente vai ver isso, porque a contenda não traz paz, né? E a gente vê muito as epístolas também, os apóstolos falando sobre a paz que nós devemos ter, né? A paz interior, o Senhor que a gente tem no Senhor Jesus, deve ser também externalizada numa paz entre nós, na comunhão um com os outros. Deve haver paz. E a contenda, né, leva a discussões, brigas e ruptura, como o irmão fala aí na última linha aí do texto. E isso é, vamos dizer assim, um veneno, né, para a comunhão dos santos. É um veneno, meus irmãos. Um veneno para a comunhão. E a palavra de Deus fala para nós, para a igreja, que nós devemos perseverar na comunhão. Perseverar na comunhão, né? Além de perseverar na doutrina dos apóstolos, no partimento do pão e na oração, devemos também perseverar na comunhão. O irmão Heber botou aqui o versículo, né? 2 Timóteo 2, verso 24. E ao servo do Senhor,
Não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, né? 2 Timóteo 2, verso 24. É um dos versículos aí, né? Obrigado aí, Heber, pela ajuda aí no versículo. Então, é um dos versículos que a gente encontra na palavra de Deus que fala sobre isso, de a gente não contender, né? E aí a gente, em outras epístolas também, a gente vai encontrar essa mesma orientação, essa mesma direção que nos é dada, né? Porque isso, né, se a gente faz isso, não entre em contendas, se buscamos a paz e andamos em paz, né, a comunhão assim é preservada, né, entre nós. Comunhão, né, é uma das formas de a gente perseverar na comunhão, né, como irmãos, tá bom? Já deu o nosso horário, né? Se algum irmão quiser trazer alguma outra comentário, por favor, fique à vontade. Mas acho que a gente não vai precisar mais ler aí não, né? A próxima parte a gente deixa para a próxima terça, tá bom? Mas se algum irmão quiser trazer algum comentário ou destacar alguma coisa, fique à vontade, irmãos. Só 2 pontos rapidamente. Então, a gente meditou nessa noite, por graça e misericórdia do Senhor, sobre 2 dos 4 princípios orientadores, né? O primeiro foi viver sobre o senhorio de Cristo, que deve regular a nossa conduta. Então, em relação à conduta, a gente deve sempre estar atento. Isso que eu vou fazer, o meu Senhor gostaria que eu fizesse? Não. Então, não faço. Sim. Então, eu faço. Então, é saber que Ele é nosso Senhor, Ele é nosso dono, Lord, né, em inglês, o dono, né? E o segundo princípio orientador é viver em vista do tribunal de Cristo. Isso deve governar não em relação à conduta, mas a forma como nos conduzimos, né? Então já é uma coisa mais intrínseca, né? A forma como nos conduzimos nas questões relativas à consciência. Então vai tocar a parte mais interior. E aí sim, vamos como é mencionado ali, né? Vai desprezar, vai julgar o irmão, ou vai desprezar o irmão, o fraco vai julgar, o forte vai desprezar. Então é questão da forma como nos conduzimos, questões relativas à consciência. O que fazer nesse caso? Ter em vista o tribunal de Cristo, saber que cada um vai dar conta, né, de si mesmo, vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós sabemos que o Senhor, ele já deu conta por nós diante de Deus, né? Então é isso, é saber que nós estamos hoje na casa de Deus, e na casa de Deus é onde o julgamento já começou, né? Como Pedro falou, né? O julgamento começa pela casa de Deus. E é isso, é viver em paz, como o irmão Wesley bem falou, dá para finalizar minha fala no versículo 19 desse capítulo 14 de Romanos. Paulo vai tocar nesse assunto da paz. Romanos 14, 19. Sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Duas coisas, né? Paz e edificação. Muito bem. Agora, volte lá no texto para a gente fotografar aí, ou dar o print aí, Jefferson, dar o print para a próxima reunião. Então a gente concluiu aí, seria a partir da onde agora?
Aí, irmão Jefferson, dá um print aí. O Elton. Tá bom? Então vamos. Valeu, Jefferson. Então vamos agora, né, agradecer. Vou estar parando aqui a gravação.